Esta es aula 2 do segundo módulo da disciplina Equilíbrio de Fases. Neste módulo, nós estamos estudando sistemas binários, ou seja, sistemas de dois componentes, nos quais temos equilíbrio líquido-vapor. Na primeira aula, nós estudamos soluções que tinham comportamento ideal. E nesta aula, nós estudaremos soluções não ideais, ou soluções que não têm comportamento ideal. Então, durante a aula, nós explicaremos o que é uma solução não ideal, faremos a comparação com uma solução que tem comportamento ideal e explicaremos em que caso é possível ou não separar os componentes de uma solução ideal e de uma solução que não tem comportamento ideal, claro, sempre por destilação. Então, discutiremos o que é um isótopo, figuras como esta de temperatura em função da composição e o problema da separação e destilação dos componentes. Vamos lembrar qual foi a nomenclatura escolhida para este módulo. No caso de uma solução hipotética formada pelos componentes A e B, teremos ela distribuída em duas fases, fase líquida e vapor, porque isso que estamos estudando, equilíbrio líquido-vapor, e adotamos a convenção de que N era para indicar o número de moles, Na, o número de moles de A total, em duas fases, NB, o número de moles totais de B nas duas fases. Se queremos indicar para cada fase em particular, devemos indicar especificamente que é vapor ou que é líquido. A letra Z vai indicar a composição global do sistema. Então, ZA é a composição global respeito do componente A e ZB é a composição global respeito do componente B. Já Y é usado para a composição na fase vapor. Então, YA é a fração molar na fase vapor, YB é a fração molar na fase vapor, YA mais YB é 1. XA é a fração molar na fase líquida do componente A, e XB a fração molar do componente B na fase líquida, a soma também é 1. Para X podemos usar letra minúscula ou maiúscula, geralmente vamos usar a letra X minúscula. Nós discutimos na aula passada comportamento ideal. Estas figuras ilustram isso, são figuras do livro de Fisicoquímica de Peter Atkins e Júlio de Paula, na 8ª edição, e elas mostram um diagrama de pressão em função da fração molar XA, ou seja, a fração molar de A, na fase líquida. Claro que a temperatura constante, porque é um sistema binário e que então tem 3 graus de liberdade máximos. Escolhendo uma temperatura constante, fazemos um diagrama em 2 dimensões, pressão, composição. Para uma solução que tem comportamento ideal, a pressão parcial de cada componente está dada pela lei de Raoult. Ou seja, a pressão parcial do componente A, essa fração molar de A na fase líquida, vezes a pressão de vapor do componente A puro. E o mesmo para o componente B. Então, esta linha indica a pressão parcial do componente A. Quando o componente A está puro, ou seja, XA igual a 1, a pressão parcial é a pressão do componente puro. E quando o componente A não se encontra na solução, sua fração molar é 0, só tem B, a sua pressão parcial, a pressão parcial de A, é 0. Mesma coisa para a pressão parcial de B. De forma, então, que a pressão total será a soma das duas pressões parciais que se cumpre a lei de Dalton
das pressões parciais. Então, a pressão total da solução está dada por essa linha que vai entre a pressão parcial do componente B puro e do componente A puro. Na figura da direita, também do livro de Atkins e de Paula, tem um exemplo real. É o exemplo do benceno e o metilbenceno, que são dois componentes que têm comportamento quase ideal. E então, aqui temos a reta que mostra a pressão parcial do metilbenceno na solução. Aqui é o valor fração molar 1 para o metilbenceno. E esta reta aqui, que representa a pressão parcial do benceno, sendo que aqui a fração molar do benceno é 1, e então a pressão parcial dele quando está puro. E esta linha aqui em cima é a pressão total, que vai entre a pressão parcial de A quando ele está puro, então, na verdade, não é a pressão parcial, é a pressão de A quando está puro, e a pressão de B, que no caso é o metilbenceno, quando está a reta vai entre os dois extremos, como já tínhamos observado na aula passada. Aqui temos essa figura que mostramos na aula passada, e onde mostramos que essa equação, que é chamada de equação do ponto de bolha, indica a relação entre a pressão e a fração molar de um dos componentes na solução. No caso, essa figura está feita para o componente A. Então, a temperatura constante, a figura de pressão em função de fração molar de A, dá esta linha reta que corresponde à equação do ponto de bolha e que mostra a relação linear entre P e XA, ou seja, a pressão total é diretamente proporcional à fração molar de A na solução. Da mesma forma, nessa figura, vemos a curva inferior que representa a equação do ponto de orvalho e que dá a expressão da pressão total em função da fração molar de A na fase vapor. Esta curva aqui. Vejam que todos os valores de pressão caem entre o valor de B quando está puro e de A quando está puro. Esta parte superior da figura representa o líquido como a fase mais estável e esta parte inferior representa o vapor como a fase mais estável. E esta aqui é a região bifásica, onde estão em equilíbrio o líquido e o vapor. Por exemplo, então, a esta pressão, para um sistema que, claro, estará aqui, nesta região, sua composição global, nós teremos esta composição do vapor para o componente A e esta composição do líquido para o componente A também. Ou seja, se nós tínhamos, por exemplo, este ponto original, quando aumentou a pressão, na medida que fomos passando do vapor para o líquido, não só que aparece uma fase líquida, claro, como que também a composição da fase vapor muda. Originalmente era este valor de ZA, e agora a composição do vapor está mais rica, ou seja, o YA é maior que o valor quando estávamos no sistema todo na fase vapor. Então, o vapor ficou mais rico no componente A, sendo que o componente A
es aquel que tiene a pressão de vapor, cuando está puro, mayor, ¿cierto? Eso más volátil, eso que tem menor temperatura de vaporização. Então, ao ir passando de vapor para líquido, o vapor vai ficando mais rico e nesse componente que tem a pressão de vapor maior quando está puro. Mostramos também na aula anterior esse diagrama de temperatura versus composição. Esse diagrama, então, é a pressão constante, onde este ponto indica a temperatura de vaporização do componente B puro. Vejam que aqui nesta figura está colocado B no eixo, então aqui X, B igual a 1. E esta temperatura é a temperatura de vaporização quando XB vale 0, ou seja, quando XA vale 1. Vejam que esta é a região na qual o vapor é a fase mais estável, esta é a região quando o líquido é a fase mais estável, e esta é a região onde temos as duas fases em equilíbrio, o líquido e o vapor, sendo que a curva superior indica a composição da fase de vapor e a curva inferior indica a composição da fase líquida. Então, por exemplo, para o sistema que se encontra em 3 de composição global, e nessa temperatura, certamente, para esta composição global, nós teremos duas fases. Esta fase vapor com composição 3, duas linhas, que corresponde a esta quantidade aqui, maior que 0,6, e esta fase líquida com uma composição 3 linhas, que é menor que 0,6. Nós também mostramos na aula anterior de que quando temos este tipo de sistema, é um sistema binário, com equilíbrio líquido-vapor, com comportamento da solução ideal, não podemos separar os componentes da solução por destilação simples. Por quê? Porque, por exemplo, se começamos no ponto 1, no ponto 1 temos todo o sistema na fase líquida, a fração molar de B é 0,6, B é 0,6, na medida que vamos aumentando a temperatura, a partir do ponto 2, se começa a formar a fase vapor. Parte do sistema começa a passar para a fase vapor, até que no ponto 4, quase todo o sistema passou para a fase vapor e só temos uma gota de líquido. Porém, quando chegamos ao ponto 5, ou qualquer ponto entre 4 e 5, nós como temos todo o sistema na fase vapor. E qual é a composição de B na fase vapor? É também 0,6, igual que era na fase líquida. Então, ao fazer uma destilação simples, nós não estamos separando um componente do outro componente. E neste caso, onde os dois componentes são voláteis, a destilação simples serve para outro tipo de sistema, onde um dos componentes não é volátil. Então, como fazemos para fazer a separação? A separação dos componentes se pode fazer por destilação fracionada. Quando os componentes apresentam comportamento ideal, na fase líquida, nós poderemos fazer uma destilação fracionada e obter eles puros. Por exemplo, se nós partimos do ponto 1, este ponto, de acordo à nomenclatura que foi escolhida aqui, que tem B com fração molar 1 do lado direito, este ponto terá uma certa fração molar do componente B, que deve ser 0,25 aproximadamente. Começamos a aumentar a temperatura quando chegamos a este ponto aqui,
va a aparecer la primera bola de vapor. Nós continuamos aumentando a temperatura e chegamos ao pontinho 2. No ponto 2, estamos na região bifásica, onde temos duas fases. Teremos a fase vapor, com uma composição 3, e a fase líquida, com uma composição 4. Observem que a fase vapor agora terá uma composição de B muito maior, ou seja, a fase será muito mais rica em B que o sistema original. Este valor, nesta figura, é aproximadamente 0,5, certo? Então, aproximadamente 0,5 será a fração molar de B na fase vapor, sendo que originalmente, no sistema original, era aproximadamente 0,25. E, por outro lado, então, teremos uma fase líquida que é mais pobre no componente B, sendo que B é o componente que tem a menor temperatura de vaporização, ou seja, o componente que tem maior pressão de vapor, que é mais volátil. Bem, nós poderíamos separar esse vapor, resfriar ele, e ele daria outro sistema bifásico, onde novamente a fase vapor seria mais rica em B. Na verdade, seria ainda mais rica em B. 7, o ponto 7, é mais rico em B que o ponto 3. E assim sucessivamente, cada vez vamos enriquecendo mais essa fase no componente B, e esse seria o princípio da destilação fracionária. Bem, mas esse caso é para um sistema que segue comportamento ideal para a solução, ou seja, que segue a lei de Raoult, que a sua solução não se desvia da lei de Raoult. Qual era a lei de Raoult? Essa que está escrita aí, a pressão parcial de um dado componente I é sua fração molar na fase líquida vezes a pressão desse componente quando ele se encontra puro. Quando esse sistema não verifica a lei de Raoult, as pressões não seguirão esta equação. As pressões parciais, de vapor parciais, serão ou maiores ou menores, mas não serão as que indica essa equação. Por exemplo, na figura da esquerda, nós temos que para este sistema água de oxano A e B, se o sistema seguisse a lei de Raoult, as pressões parciais seriam estas. Para o componente B, seria esta linha tracejada. Para o componente A, seria esta linha tracejada, onde diz ideal. Porém, a solução verdadeira não tem essas pressões parciais. A pressão parcial do componente que aqui foi chamado de B, que é o dioxano, é esta curva aqui. E a pressão parcial do componente A, que é a água, é esta curva aqui, que se afasta muito do comportamento ideal, exceto quando a fração molar do componente que está sendo considerado se aproxima de 1. Aqui a fração molar de B, do oxano, se aproxima de 1, e então o desvio é muito pequenininho, e mesma coisa para a água. Outras soluções apresentam desvios negativos. O comportamento ideal seriam as linhas retas, mas as soluções apresentam pressões parciais que são menores que as esperadas segundo a lei de Raoult. Então, as curvas de pressão parcial verdadeiras passam por baixo. Podemos ver isso com um pouquinho mais de detalhe nesta figura que está em um tamanho um pouco maior. E então vemos que as linhas tracejadas são o comportamento de solução ideal, segundo a lei de Raoult, e as linhas cheias são o comportamento real do sistema
que não tem comportamento ideal. E então vemos que as pressões de vapor são sempre maiores que o valor ideal previsto pela lei de Raoult. Então, nós decimos que esse sistema tem um desvio positivo com respeito à lei de Raoult. Um desvio positivo porque as pressões são maiores que o esperado segundo a lei de Raoult. E vejam que ambos os componentes apresentam desvio positivo. No caso inverso, temos, de novo, o comportamento ideal dado pelas linhas tracejadas e o comportamento real dado pelas linhas cheias. No caso dos dois componentes, as pressões de vapor são menores que o valor previsto pela lei de Raoult, e então nós falaremos que temos um desvio negativo da lei de Raoult. Quando nós tentamos fazer a pressão total, a pressão de vapor total, temos que somar os valores de pressão parcial. Estou mostrando aqui esta figura do livro de Atkins e de Paula, que mostra, então, dois componentes que apresentam desvio positivo, a pressão parcial de um deles e a pressão parcial do outro. A linha de cima mostra a pressão total, que é a soma das duas pressões parciais. Que isso que se observa? Quando o desvio da lei de Raoult é considerável, ou seja, as curvas verdadeiras se afastam bastante da idealidade, a curva de pressão total passa ou por um máximo ou por um mínimo. No caso este, como as duas pressões parciais passaram por cima, a curva de pressão total atinge o máximo. Então, a pressão total da solução, no lugar de ficar restrita a valores entre o valor de um componente puro e o outro componente puro, atinge o máximo, atinge um valor maior que a de ambos os componentes puros. E nesse caso, então, temos figuras como essa aí para a água e o dioxano, novamente, a mesma figura que nós observamos há pouco. Podemos comparar essa figura com a figura do sistema, de um sistema em geral que tivesse comportamento ideal. Era essa figura que nós vimos na aula anterior e que revisamos no início da aula, certo? As pressões todas passavam por valores entre PA0 e PB6. Aqui neste caso, no diagrama água-dioxano, a temperatura constante, pressão em função da composição do dioxano. O que nós vamos ter é que as pressões de vapor são maiores que as esperadas para a solução ideal, como vimos nas figuras anteriores para cada uma das pressões de vapor. E como vimos na figura do slide anterior, ao somar ambas, nós obtemos esta figura que tem o máximo na pressão total. Então, neste tipo de comportamento, nós temos um ponto que se chama aziótopo. E como é um máximo na pressão de vapor, nós falamos que isso é um aziótopo de máximo de pressão de vapor, devido a um desvio positivo da lei de Raoult. Observem que nesta figura temos na parte superior o líquido com uma fase mais estável. Na parte inferior, o vapor com uma fase mais estável. Esta região aqui corresponde ao equilíbrio líquido-vapor e esta região aqui corresponde ao equilíbrio líquido-vapor. Esta curva de cima dá a composição
da fase líquida. E esta curva de baixo da composição da fase vapor. Porém, temos um ponto, que é este ponto aqui, onde as curvas todas se juntam, onde, então, a composição do dioxano na fase líquida é igual à composição do dioxano na fase vapor, e mesma coisa para o outro componente, que neste caso é a água. E, por exemplo, neste ponto, aqui, nós vamos ter que a composição do vapor está dada por este pontinho e a composição do líquido está dada por este ponto aqui. Se olharmos do outro lado, por exemplo, aqui, a esta pressão, nós teríamos a composição do vapor aqui, a composição do vapor do líquido aqui, vapor, líquido. Mas quando olhamos neste ponto aqui, que corresponde ao isótopo de máxima de pressão do vapor, as duas composições das duas fases são iguais. E por que isso aconteceu? Isso acontece porque em um sistema como este, água, dioxano, as interações entre os componentes são mais fracas quando se forma a solução. Ou seja, as interações entre as moléculas de água são mais fortes que água com dioxano. E as moléculas de dioxano são mais fortes que água com dioxano. Ao juntar os dois componentes, formar uma solução, então as interações no líquido se tornam médias, e se tornam mais fracas, e, portanto, acontece que a pressão de vapor aumenta, porque o sistema tem tendência a passar para a fase vapor. Esse é o motivo pelo qual, então, teremos um desvio positivo à lei de Raoult e teremos um isótopo de máxima de pressão de vapor. Vamos colocar aquela mesma figura, mas agora em um eixo temperatura-composição. Ou seja, agora vamos colocar a pressão constante e vamos fazer a figura temperatura-composição. Se para esse sistema tínhamos um desvio positivo da lei de Raoult e tínhamos um isótopo de máxima pressão de vapor, quando fazemos para a temperatura, figura para a temperatura, o isótopo de máximo de pressão de vapor nos dará um isótopo de mínimo de temperatura. Porque quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de vaporização e vice-versa. Fora isso, essa figura se interpreta exatamente igual que a anterior. Esta é a visão de equilíbrio do vapor, esta é a visão de equilíbrio do líquido, esta e esta são a visão bifásica, e este é o azeótropo para essa pressão que corresponde a esta temperatura aqui, ou seja, um pouco menor de 90 graus, e que corresponde a esta composição algo entre 0,4 e 0,6. E neste ponto, a composição da fase líquida e da fase vapor são iguais. Vamos ver agora outra figura parecida, mas agora temos um máximo na temperatura. Ou seja, temos um isótopo de máximo para a temperatura, portanto, teremos um isótopo de mínimo para pressões de vapor. E nesse caso, por que acontece dessa forma? É exatamente o caso contrário. No lugar das interações serem mais fracas quando se forma a solução, as interações são mais fortes a se formar a solução. Então, as pressões de vapor ficarão menores ao se formar a solução, que o que corresponderia para uma solução ideal, onde as interações seriam iguais que as dos componentes separados, e, portanto, então, ao serem as pressões de vapor menores, a temperatura
será maior a temperatura de vaporização. Nesta figura, então, o vapor, que é o mais estável nesta região, fica na parte superior da figura, o líquido fica na parte inferior. Então, esta curva passa por máximo e dá a composição da fase vapor, e a curva de baixo dá a composição da fase líquida, e este é o azeótropo, que novamente tem a mesma composição na fase líquida e na fase vapor. Então, esse é um azeótropo de máxima temperatura e de mínima pressão de vapor, devido a que o desvio da lei de Raoult é negativo, porque as pressões de vapor são menores que as esperadas para o comportamento ideal. Bem, vamos fazer então um resumo, e neste momento eu vou recomendar a vocês o livro de Atkins e de Paula para estudar. Eu já mostrei algumas figuras desse livro, agora vou mostrar mais duas figuras do livro, caso você tenha a oportunidade de estudar do livro, eu recomendo. Mas resumindo, aqui temos uma figura para um sistema não ideal, com um máximo no diagrama de temperatura. Aqui temos temperatura em função da fração molar, nos dará então um máximo em temperatura com esta composição do azeótropo, e que vai corresponder ao mínimo no diagrama de pressão. E, como já explicamos, o máximo no diagrama ocorre quando há uma interação favorável entre as moléculas de A e B, o que vai reduzir a pressão de vapor da mistura abaixo do valor dado pela lei de Raoult. E aí temos alguns exemplos, um deles do ácido nítrico e água, que corresponde a um exercício que será resolvido na segunda parte da aula. E da mesma forma, também do livro de Atkins e de Paula, temos a figura para o caso do mínimo no diagrama de temperatura, que corresponde ao máximo no diagrama de pressão. Novamente, esta é a composição do azeótropo, e este tipo de comportamento se dá quando a mistura é desestabilizada com respeito ao caso ideal, ou seja, quando as interações são mais fracas, e seriam os exemplos que já demos de dioxano e água, e também o exemplo do etanol e água. Bem, temos que discutir agora se é possível ou não separar os componentes de uma solução que não segue comportamento ideal. Da mesma forma que no caso das soluções que seguem comportamento ideal, não é possível fazer a separação por destilação simples. Simplesmente, se eu começo no ponto 1 e faço uma destilação simples, eu irei aumentando a temperatura e chegarei à fase vapor com exatamente a mesma composição que a fase líquida. Agora a pergunta é, será que eu consigo fazer a destilação fazendo uma destilação fracionada? Então, para isso, vamos analisar esta figura e vamos começar pelo ponto 1, que é este ponto aqui, onde o sistema se encontra na fase líquida, onde temos uma composição para o componente B, mais ou menos de 0,3. Então, começamos a aumentar a temperatura, e neste ponto irá aparecer a primeira bolha de vapor. Quando chegamos ao ponto 2, nós teremos duas fases, certo? Uma fase líquida e uma fase vapor. O pontinho 3 dá a composição da fase líquida, dada por esta curva de baixo, no caso, esse ponto aí. E a curva de cima dá a composição da fase vapor. Então, para este sistema, esta é a composição da fase vapor.
Vejam, então, que a composição de B no ponto 3 é maior, esse valor é maior que este valor. Este valor era 0,3, este 0,3, certo? E aproximadamente, este valor aqui é aproximadamente 0,4, ou um pouquinho maior. Então, o líquido ficou mais rico no componente B, sendo que o componente B é o que tem maior temperatura de vaporização quando ele está puro. Aí, então, nós podemos pegar este sistema aqui, retirar o vapor e trabalhar com o líquido residual. Se esse líquido residual 3 ele for aquecido novamente, por exemplo, até o ponto 5, teríamos este líquido com composição 6 e um vapor com uma composição indicada aqui, pela curva de cima. Que é o que vai acontecer? Este ponto 6 é mais rico no componente B que o ponto 3. Eu sei que é mais rico porque este valor é ainda maior, por exemplo, mais ou menos 0,45. Eu poderia fazer o mesmo, eu poderia agora retirar o vapor, aquecer novamente este líquido até o ponto 7, obteria, então, novamente um líquido com essa composição aqui, que ainda seria mais rica no componente B, e eu poderia fazer isso novamente, mas chegaria à composição do azeótropo, que é este ponto B aqui, este ponto aqui. O azeótropo tem A e B, tem os dois componentes, e ele tem uma composição fixa, que para esta figura é aproximadamente 0,6. Esse azeótropo, ele tem a mesma composição na fase líquida e na fase vapor. Então, ele vai passar da fase líquida para a fase vapor, sem mudar a composição, como se ele fosse uma substância pura. Ele certamente não é uma substância pura, ele tem A e tem B, e tem, segundo mostra a figura, aproximadamente uma fração molar de B de 0,6, então a fração molar de A é aproximadamente 0,4, só que essa fração molar para B é 0,6 no líquido e 0,6 no vapor. Então, quando passa de líquido para vapor, ele não fica mais rico no vapor, porque a composição é igual. Então, passa de uma fase para outra sem mudar sua composição. Então, que é o que vai acontecer? Como nesse ponto B, onde nós temos o azeótropo, a composição de vapor e do líquido é a mesma, não será possível separar os líquidos por uma destilação, mesmo que seja fracionada, porque o destilado tem, como já falamos, a mesma composição do líquido. O vapor e o líquido têm composições iguais, passa de uma fase para a outra sem mudar composição. Isso significa que nós não poderemos obter A e B separados. Partindo de um ponto, como ponto 1, nós vamos obter A em um lado da coluna e o azeótropo do outro lado da coluna. Se nós partimos do lado aqui, à direita do azeótropo, vamos obter B puro e o azeótropo. Então, uma solução que não tem comportamento ideal, que apresente um azeótropo, seja de máxima ou de mínima temperatura, não poderá ser separado nos seus dois componentes puros. Ela será separada, como está escrito aqui, em um componente puro e no
azeótropo. Qual dos componentes puros será vai depender se a solução original, o sistema original está de um lado ou do outro lado do azeótropo. Vemos aquí, está indicado o que se obtém, neste caso em particular, partindo do ponto 1, que vamos obter A puro e o azeótropo que tem A e B, onde para o componente A no azeótropo a composição na fase líquida é igual à composição na fase vapor, e para o componente B, claro, a composição na fase líquida é igual à composição na fase vapor. Dessa forma, então, concluímos a parte teórica desta aula. Vocês têm que estudar essa aula e, ao final, depois de ter estudado, vocês têm que conseguir interpretar e construir a figura de temperatura versus composição a pressão constante e a partir de dados que sejam dados, mesmo que vai ser uma figura qualitativa, mas você tem que conseguir fazer ela. E na parte 2 desta aula, nós iremos resolver um exercício numérico para o sistema água-ácido nítrico, onde está explicado como é feita essa figura e como ela é interpretada.